Oi, gente! Eu sou a Pete, vocês estão aqui no PeteCast e hoje a gente está recebendo o Bruno Barbosa. A gente vai conversar, eu nem sei exatamente para onde a gente vai, porque a gente já começou a conversar aqui. Não é, o papo já tá rolando há muito tempo. Exatamente, o papo tá fluindo, gente. E aí vocês podem ficar aqui espiando a nossa conversa, porque o papo tá bom. Mas assim, né, pra gente começar, lembrando pra vocês, se inscrevam no canal, compartilhem também os nossos cortes, deem essa força, porque a gente precisa fazer crescer esse canal para chegar esses papos para mais gente, né? Então curtam, compartilhem. Se vocês preferem só áudio, vai lá no Spotify. E eu acho que é isso. Bora. Então vamos embora. Galera, vamos lá. Hoje não vai ser ao vivo, mas eu não sei se eu boto uma caixinha de perguntas aqui. Vamos conversar e a gente vai vendo o que a gente faz. Fechado. Eu queria te pedir, Bruno, assim, né? A gente tem Deixa eu falar aqui o seu resuminho aqui, mas muita coisa. Quero ouvir isso. Não, a gente tá aqui com o Bruno. O Bruno, ele é um ator que eu não faço ideia de como que você desbravou, assim, esse mundo, né? E muitas novelas, a gente tem Todas as Flores, A Dona do Pedaço, Força do Querer, Malhação. Cinema, ele também é formado em cinema. Eu vi que o seu personagem da Força do Querer foi... Todo mundo falava do Tatu. Isso aí. Tem gente que me apelida de Tatu até hoje. Eu imagino. Sou conhecido como Tatu até hoje. Virou o Tatu. E... a gente tem aqui, ó... Você também participou de Você fez um musical... Interpretou Paulinho da Viola. Sim. Fez outros trabalhos também, como Álbum de Família, Provocações, A Bela e a Fera, Vidiga Improvisa. E aí também eu quero saber sobre essa participação aí no Renascer. Renascer quando eu era criança, era a minha novela clássico, favorita. Né, dos anos 90. Exatamente, eu era apaixonada. E também participou do Valença 200 Anos... E assim, isso é só o que eu tenho aqui, mas eu quero saber mais. Quero saber mais sobre você. Sua memória tá melhor do que a minha. Tô com Me cola. lembrei de trabalhos aí. A gente que é artista também, a gente acaba trabalhando tanto que tem trabalho que a gente nem vê ainda, sabe? Entendi. Porque não dá tempo, porque é um processo... E cinema é muito isso também, né? Muito. Cinema você faz aqui... É muito rápido também, né? Só assim, cinema, você se concentra muito na parte de preparação e de execução. E aí, como tem um cronograma muito certinho, né? Acaba que quando você termina, você já vai para outro. Você já entra num outro projeto, você já tá, né? E eu, que sou formado em cinema também... E sou de interior, sou daqui do interior, né, com muito orgulho. Então, a gente tem que trabalhar bastante. Então, não tem um tempo ali para você descansar muito. Desde que eu saí de casa, que foi eu tinha 20 anos, foi em 2010. Quando eu saí de casa de 2010 para poder estudar teatro. De lá para cá, olha, foram poucas as horas de folga que eu tive. É bem complicado. E até quando para também, você não quer. Você não gosta quer, tanto que faz. Era isso que eu ia falar. Eu te entendo porque, assim, a gente quando trabalha com arte, com criação, parece que aquilo somos nós, né? A gente se alimenta de antropofágico um pouco, né? Você se alimenta daquilo que você faz. E você alimenta as outras coisas. É bizarro. E aí a gente fica muito nesse lance de só sobrevive com aquilo, né? Parece que para engrandecer, para a gente se sentir conectado com alguma coisa, a gente tem que estar aliás, um dos conselhos que a Fernanda Montenegro ela dá para quem quer ser artista, para quem quer ser ator, inclusive, quem quer fazer teatro, é desistir. E aí, se você não conseguir viver sem aquilo, aí você volta. Você volta, eu já vi. Tem muita ilusão em volta dessa profissão, né? É verdade. A arte ela ficou detida durante muito tempo na mão, né, da igreja e de grandes classes elitistas. Então, é um pouco complicado, assim. Então, muitas coisas nublam o sonho de quem quer ser artista. Você, por exemplo, que a gente estava conversando antes, né? Você queria ser atriz e, num dado momento, descobriu que o teatro estava te levando para ser escritora. Foi. Não é? Olha, essa parte de ser atriz era uma coisa que... Por isso que, assim, tô até um pouco nervosa, porque... Quem me conhece desde criança deve estar olhando e falando assim, cara, ela deve estar surtando. Porque eu era assim... Eu tinha certeza que eu ia ser atriz.
Tipo, eu vou, com 18 anos, vou pegar minha mochilinha e vou virar atriz. Aí, de repente, eu descobri que eu gostava de escrever. E aí, com 18 anos também, tive filho. Me senti, assim, presa aqui. A gente perdeu o teatro, ficou 20 anos sem teatro. E era pelo Teatro Rosinha de Valença que eu exercitava aquilo, né? Quando o teatro voltou agora, eu fui correndo fazer meu curso de teatro. O primeiro que apareceu lá, eu fui fazer eu até anotei o nome, porque eu não consigo falar o nome dele, que é o Stanislavski. Sim, é pautado por ele, né? A gente fez sobre partitura corporal, ações físicas e tal. Super importante. E amei, assim, apaixonada. Só que foi ele que me trouxe escrever, né? Mas a minha dificuldade era sair daqui. E eu queria ver como que foi esse processo. Primeiro, como que você decidiu que era isso que você queria e como que foi sair daqui, conseguir sair, né? Olha, nossa, aí já temos um caminho aí para conversar. Porque eu nasci em Manoel Duarte, no distrito de Rio das Flores. E o meu avô era carpinteiro dessa fazenda, da fazenda da Luanda. E eu tive uma infância com muito amor, regada a muito carinho e muitos livros também. Então, toda a minha infância ela foi pautada nesse berço cultural que é o Vale do Café, com lendas, com culturas, com folclore, com os festejos, e isso me enriqueceu bastante. Eu falo que o Bruno artista, ele não começou quando eu fui fazer teatro, ele começou quando eu nasci mesmo. A nossa região é de uma riqueza e de uma beleza indescritível, assim. Você tem que passar um tempo aqui para você viver, para você descobrir esses valores, essas coisas belas que são o modo como a gente se trata, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso foi moldando o meu olhar, sabe? Eu acho que o que me faz artista é o meu olhar. E como eu fui criado a livros, a educação também foi uma ferramenta, para mim sempre foi uma ferramenta de emancipação. A minha família sempre me colocou como ferramenta de ser bem-sucedido, como ferramenta de empoderamento à educação. Então, eu saí de casa para poder estudar teatro no tablado. Só que antes disso, eu era ator de uma peça só. Porque a gente aqui tem muitos festejos, né, que contemplam também o teatro, como Folia de Reis, grupo que eu faço parte até hoje, Manoel Duarte. E eu era o anjo anunciante dos festejos de 6 de janeiro, que é o dia de Folia de Reis. Legal. E eu atuava na igreja. E eu sempre fui artista. E eu me preparava um ano inteiro para aquela missa, para aquele momento. E Maíra é uma convidada também que veio aqui, que é minha amiga de longa data, desde o prézinho, como ela mesmo diz. Numa entrevista que ela deu, a repórter perguntou para ela como que ela se sentia de ver o amigo dela na novela das 8, na Força do Querer. Ela falou, para mim é normal porque ele sempre falou que ia ser artista. Então, isso para mim sempre foi muito claro. E graças a esse direcionamento, essa base que a minha família me deu de educação, de valores também, que passam também pela religião também, isso me fortaleceu muito. Então, com 20 anos, eu fui para o Rio para poder estudar no tablado. E fiquei no tablado durante uns 4 anos. Quando me mudei, e foi no tablado que eu fiz algumas peças dessa que você fez. Foi uma escola que me introduziu no teatro, de improviso. Eu tinha uma professora maravilhosa, que era a Dina Moscovici, e como eu tinha essa desvantagem, por ser do interior e por ter alguns acessos à arte negadas, embora culturalmente a minha região me fornecia muito acesso à cultura, quando eu fui pro tablado, eu tinha uma noção de que eu estava em desvantagem, porque ser artista, ser ator, não era só um sonho meu. Era uma profissão que eu queria ter, né? Eu queria pagar minhas contas com aquilo. Então, eu tomei alguns cuidados diante dos diretores que eu escolhi. Então, eu escolhi a diretora mais velha do tablado naquela época, porque eu penso, né, que ela não teria muita distração diante das coisas que estão saindo, diante das coisas que estão vendendo. Ali eu ia ter acesso a uma introdução teatral com muito mais riqueza.
que era o que eu estava precisando, porque aqueles amigos ali de turma eram filhos de atores. Eles cresceram indo ao teatro. Mas você teve uma sacada, assim, porque Pois é. ainda mais pra mim, eu acho que o que me atrapalhou era a romantização. Era de assim, eu vou ser atriz, que não sei o que. Você não, você já teve aquela parada, é a minha profissão, eu quero me bancar com isso, né? Isso era muito sério também, né? Porque o investimento que a minha família estava fazendo em cima do meu sonho não poderia dar errado, né? Até hoje, nos desafios que a vida me oferece, que as profissões me oferecem também, eu parto do princípio de que não pode dar errado. Investiram tudo, né? E não foi só a minha família também que investe em mim até hoje. Você acaba mobilizando a esperança dos seus amigos. É verdade. Você acaba mobilizando a esperança da sua comunidade. Então, eu quando volto para cá, eu me sinto muito feliz, assim, porque eu saio daqui com eles também, sabe? E aí, no tablado, com essa primeira diretora, eu tive acesso a conhecimentos e preocupações que um artista deve ter diante da sociedade, diante da própria arte, como pensar a arte que está produzindo, enfim. Que eu acredito que se não tivesse escolhido essa professora e dentro desses critérios, não sei se eu seria o artista que sou hoje, mas me moldou muito, assim, aqueles direcionamentos que a Dina Moscovici me deu naquela época. Eu sempre falo isso, quando você não tem para onde ir, quando você está perdido e não sabe para onde ir, você volta para o começo. Então, dentro do teatro, quando eu me sinto disperso, assim, eu me lembro das direções dela até hoje. E me salvo, ela me salva bastante. E aí fiquei 4 anos no tablado, e do tablado eu fui e no tablado tem uma história muito engraçada, porque eu saí de casa com a minha família completamente amedrontada, né? Eu sou sobrinho aqui em Valença da Fatinha, que é timoneira do Emaús. Ela é uma das cabeças ali do Emaús, organizadora de um grupo religioso católico jovem daqui da cidade. Advogada também da Câmara, já deu aula na faculdade. É uma mulher bem sucedida e articulada na cidade, enfim. Ela também estava depositando muita coisa em mim, sabe? E aí, minha mãe também, todo mundo com muita esperança, mas muito apreensivo, né? Era um caminho dentro da arte que a minha família nunca fez. A minha família é formada, meu avô conseguiu, diante de muita luta e honestidade, colocar filhos na universidade. É uma família reconhecida também pela honestidade, pelo trabalho duro que tem. Só que esse caminho artístico era uma nova instância, não só para mim, como para a família toda. Não, são 2 medos. É a profissão que você está escolhendo, e a gente aqui do interior tem aquele lance assim, meu Deus, vai pro Rio de Janeiro. E o perigo do Rio de Janeiro, para uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí eu cheguei, e minha mãe super apreensiva, e cheguei para fazer a primeira aula. E eu fui para estudar no tablado, que fica no Jardim Botânico, e fui para morar com uma tia minha que é em São Gonçalo. Aliás, foi o primeiro lugar do Rio de Janeiro que me acolheu. Eu tenho um carinho enorme por São Gonçalo, por aquela região ali, eu conheço bastante, me acolheu com muito carinho, de fato. E aí, nesse primeiro dia de aula, foi numa quarta-feira, eu saí daqui, eu deixei a minha mala na rodoviária e fui direto para a escola. E aí, não falei mais com a minha família, né? Falei com a minha família depois, quando terminou. E em 40 minutos, quando eu cheguei na aula, né, na primeira aula no tablado, eu fui convidado para fazer meu primeiro filme com a família do Glauber Rocha, com o sobrinho do Glauber Rocha, que é o Juan Posada, produzido pelo filho do Glauber Rocha, o Eric Rocha. E aí, quando eu voltei para pegar o ônibus, quando eu fui para pegar o ônibus para ir para São Gonçalo, eu liguei pra minha mãe, o que aconteceu? Eu falei assim, calma, mãe, te assaltaram, meu filho. Eu falei, não, mãe, calma. Ela, o que houve, Bruno? Eu falei assim, então, sabe cinema? Aí ela falou assim, Aí eu falei assim, então, fui chamado pra fazer um filme com a família do Glauber Rocha e tal. Ela, Bruno, já? Como assim? Eu falei, lembra, mãe, que uma vez a gente conversando, eu te falei que era só eu estar no lugar certo, fazendo o que eu queria fazer, que as coisas iam acontecer. E que era para a senhora se acostumar com isso, porque ela falou, meu filho, parabéns, e foi uma festa. E aí, então, foi muito rápido a minha entrada no cinema, foi junto com o teatro. A televisão veio depois. Depois do tablado, depois de 4 anos no tablado, depois de 3 anos no tablado, eu me mudei para o Vidigal. E me integrei ao grupo Nós do Morro, que também foi um divisor de águas. Também
na minha carreira, assim. O que o tablado me deu de introdução ao teatro, de noções de improviso, de mandamentos e leis, assim, que eu levo até hoje. O Nós do Morro colocou isso na boca e colocou isso na rua. É isso que eu ia falar, da rua. Com uma força. E aquele banho, assim, você teve o banho cultural daqui, né? E esse banho cultural de lá, assim. Total. Nossa, imagina. Foi uma mudança na minha cabeça, assim, né? Porque além de ser interiorano, porque aqui nós somos uma região, né? Temos cidades que são mais desenvolvidas do que outras, mas estamos num território mais rural do que urbano. Então, com uma riqueza cultural enorme. Quando eu chego no tablado, né? Quando eu subo no palco de verdade, quando eu vejo aquelas pessoas, belezas diferentes, pensamentos diferentes, cabelos diferentes, aquilo tudo já te deixa maior, né? E quando eu cheguei no Vidigal, eu falei, caramba... Porque aí eu entendi que interiores e periferias têm coisas muito incomuns. Tem. Então, o Vidigal foi um lugar onde eu que já estava um pouquinho maior... me senti em casa de novo. Por isso que eu falo que o Vidigal não só me deu CEP, me deu pertencimento, que vai para além de uma casa, né? Que vai para além de um lugar. Ele te norteia ali. Ali eu me sinto em casa, em paz, até hoje, tanto que estou agora administrando São Paulo e Vidigal exatamente por isso, assim. Mas foram escolas, e isso fez parte do meu início, assim. Em 4 anos, meus primeiros 4 anos na carreira artística, eu tive a sorte de ter de entrar numa das escolas mais tradicionais de teatro do Rio de Janeiro, que é o Tablado, e também me empoderar e ficar mais forte numa das escolas mais bem conceituadas do Brasil, que é o Grupo Nós do Morro. E o cinema... Aí você decidiu se formar... Você estava fazendo a faculdade junto? Como é que foi? Nossa, na verdade, assim... eu espero que esse podcast também me traga também algum amparo psicológico. Porque, às vezes, quando eu paro para pensar na minha própria trajetória e por onde eu estou andando, assim, se é para fazer uma linha dramática, dá para se perder tranquilamente. Bem-vindo à minha vida. Pois é, não é verdade? A gente que é brasileiro, a gente tem que ter um jogo de cintura e tem que ser flexível, né? Então, eu fiz teatro e todo final do ano eu sempre tive uma questão de me silenciar um pouquinho e de entrar... É um período também que a igreja também ela passa por esse momento. Então, eu sempre meditei e sempre quis entender qual seria a energia que eu deveria focar no ano seguinte. Então, tive essas experiências nos primeiros anos de Rio de Janeiro. Eram 4 anos, tinha essa noção de que esses 4 anos era de descoberta de território, era de aprendizado ali, de ver qual parte me cabia, quem eu era também, né? Estou me procurando até hoje. Buscar o seu pertencimento. Exatamente, também, né? A minha linguagem, a minha forma, e também dentro desse campo de experimentação. Eu estava começando, eu sempre me cobrei muito. E a parte disso, eu sempre tive que respeitar esse campo de experimentação, sabe? E respeitar esse primeiro olhar, essa primeira descoberta, essa primeira visão, sabe? E esses 4 primeiros anos foram para isso. Nesses 4 primeiros anos eu consegui entender um pouco como que funcionava a cidade do Rio de Janeiro, como funcionava a arte, qual era o público que eu tinha no metrô, qual era o público que eu tinha no teatro, qual era o público que eu tinha no Jardim Botânico, qual era o público que eu tinha numa favela. Então, depois desse período de experimentação e de reconhecimento, eu foquei na estrutura do ser humano, né? O que molda, o que constrói um artista, né? Então eu vi que eu tinha que me potencializar em outras coisas. Foi como a gente começou falando da sua experiência no teatro, e isso te levou a ser escritora. Uhum. Cada vez mais eu acredito em profissões multidisciplinares, sabe? Eu acredito que a gente é um monte de coisa mesmo. E ali eu comecei a enfrentar também a dificuldade de estar no palco e de estar em cena, pela própria profissão e também por ser um artista negro. Você está entendendo? Uhum. Isso diz muito. Então, eu tive que me multiplicar. E agradeço muito. Há bem pouco tempo, a gente tinha esse recorte, assim, dos personagens para quem era negro, é uma coisa muito limitada. Não, até hoje. As novelas que eu faço,
eu sou convidado para fazer um personagem negro. Se não está escrito negro na descrição do personagem, a produção não te liga. Quando se pede para a galera pensar no médico, automaticamente esse personagem ele se molda na cabeça da pessoa como um homem branco. E isso prejudica muito. Estamos mudando. Quase lá não é lá. Então, é bom também fazer parte desse processo de mudança, sabe? Você está no meio de tudo acontecendo. Pois é. E isso para execução é muito bom. Para o pensamento e para entendimento, isso pode ser um pouco sacrificante. Porque o artista é o que filtra e é o que pensa, filosofa sobre a realidade. E ser artista e pensar a realidade Brasil hoje e desde o descobrimento é um pouco dolorido, né? Nós temos uma história que a gente está tentando mudar aí essas narrativas abaixo de muita luta. Você protagonizando aqui o podcast, em parceria também com essa agência, com esse estúdio maravilhoso, isso também é uma quebra de paradigma, isso também é uma construção de uma nova narrativa aqui na cidade. Ai, que bom. E narrativa para mim também. Pois é. Porque eu já falei isso aqui em outros episódios, assim, eu venho de uma família onde a escassez é uma coisa muito forte, sabe? E aí as pessoas sempre falam assim, porque você trabalha muito, porque você faz muita coisa, que não sei o quê. Eu falo, gente, eu sempre vou fazer mais. Porque enquanto os meus amigos estavam pensando em qual faculdade fazer com 18 anos, eu estava tendo filho. Tendo que fazer outro corre. Eu casei com 16 anos, sabe? Eu tava tipo assim, eu tava resolvendo minha vida, eu tava indo atrás de emprego, Sim. Eu tava tendo que pensar em grana, e eu tenho que pensar em grana até hoje. Sim. Então, enquanto as pessoas estavam conseguindo sonhar, Sim. eu tava aqui, ó. Então, a minha ideia é assim, eu preciso mudar a narrativa da minha família Sim. mesmo. Quebrar isso com vira uma cobrança também muito maior, sabe? Vira. E aí é bom descansar diante dessas certezas, porque aí você trilha com mais leveza, com o ombro baixo, pelo menos. Eu acho isso já um luxo dos últimos tempos. Você conseguir passar de ombro baixo, sabe? Tranquilo. Mas você tá lá no... E aí, onde que a gente estava mesmo? Porque a gente vai muito. A gente estava falando de você estar no meio disso, de tudo se transformando Sim. e como que isso te levou pro cinema, Sim, né? Sim. E aí, isso aconteceu. E aí, a gente estava falando do meu início da carreira. Isso. Eu meditava bastante, porque eu tinha que entender. E depois de entender que estar no palco é muito difícil... E eu tinha que dar um jeito de estar ali de qualquer maneira. Então, eu comecei a fazer cursos. Graças a Deus, de Nós do Morro também é um grupo que oferece ferramentas para o artista em geral. Nós do Morro oferece não só... Ele não só molda o ator, mas como molda o artista também, sabe? Então, eles oferecem cursos de iluminação, de montagem de palco, de cenografia... Então, esse leque de possibilidades me permitiu estar no palco de uma outra maneira. É por isso que você falou do multidisciplinar. Exatamente. Né? Então, aquela menina que queria ser atriz, hoje escreve de um outro lugar. Uhum. Aquilo te ajudou também na sua escrita. Com certeza. Quando eu faço uma luz, quando eu estou na direção, quando eu estou fazendo montagem de um figurino, na hora que eu estou no palco, aquilo tudo é uma ferramenta para poder estar melhor no palco. E entendendo isso, eu resolvi separar um ano da minha vida para poder estudar uma outra ferramenta que também me colocasse em cena, porque eu também me vejo no audiovisual. Eu sou muito imagético. Eu fui muito pro cinema porque eu queria entender a organização dos meus sonhos, sabe? Quando a gente vai contar um sonho, a gente fala assim, eu tava aqui no podcast e aí... Do nada, eu tava do lado de fora. E aí, esse do nada se chama um corte, você tá entendendo? Se você começa o filme com você do lado de fora e você no podcast depois, isso é uma elipse dramática. Então, pra me entender e as coisas que aconteciam comigo, eu fui pro cinema pra me entender melhor. E aí, me formei em cinema pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que foi uma pena também ela ter fechado por conta de emendas, falta de investimento. E comecei a trabalhar com cinema também, produção principalmente, porque eu acredito que a gente que é pobre,
a gente produz, né? A gente, ainda mais que a gente que é de interior, a gente está acostumado a estar em casa, nossa família, e chega primos, e todo mundo come, todo mundo bebe, e isso de uma maneira muito natural. Então, essa coisa de produzir também foi algo inerente na minha família, assim, né? A gente produz e a gente resolve um problema com muita tranquilidade. São as festinhas que tem que dar conta, festa de aniversário daqui, o encontro ali, é tudo uma produção real. E aí a vida, eu acho muito triste quando você encontra alguém que você fala assim, que parece que saiu de casa sem nada, sabe? Eu vejo muito isso nas juventudes. Talvez se eu fosse assim quando eu era jovem. Isso porque eu já estou com 34, eu já estou começando a falar naquela época. E eles falam da vida como se eles não tivessem nada, como se eles não tivessem um passado, como se eles não tivessem uma estrutura, como se eles não tivessem uma família, de que maneira for. No teatro a gente usa muito, no teatro não, na dramaturgia, nas artes cênicas, a gente usa muito isso na construção de um personagem, que você empresta tudo que você toda a sua história para o personagem, mas o que você também não viveu também conta, também te molda. Quando eu fui prestar atenção que o meu sonho também era uma decodificação do que eu era, que as cores que eu via na infância também me traduziam também naquelas cores, aquilo me deu ferramenta. Eu falei, caramba, eu tenho alguma coisa para poder contribuir. Você está entendendo? Então, a partir disso, eu fui me multiplicando. Tem muito a ver, isso que você está falando das pessoas, né, saírem sem nada. Eu vou falar de novo, que eu já falei em outro episódio. Eu vou falar desse livro diversas vezes. Tem um livro chamado A Crise da Narração, Crise da Narrativa, que eu li tem pouco tempo e, assim, ele tá dentro da minha cabeça, sabe? Eu já falei uns 3 episódios dele aqui. Então, eu vou ter que convencer a galera a ler. Vamos fazer uma leitura desse livro. Ele é daquele mesmo sociólogo que escreveu Sociedade do Cansaço. Sim. E ele traz uma provocação que eu achei muito, encaixa muito com tudo isso, que a gente, né, veio de uma geração, por mais que a gente tenha essa parada ligada à imagem, a gente sabe narrar. Sim. Então, a gente sabe... Aquele vídeo que você fez, que eu falei da bicicleta... Sim. Cara, aquilo me emocionou tanto, porque a gente vai pra internet o tempo todo, não é uma narrativa. É uma foto de comida, tá. É não sei o que lá, tá. Tipo, existe o tal do storytelling pro marketing... Sim. Mas não tem a narrativa. E você trouxe naquele vídeo uma narrativa tão doce, tão delicada. E, assim, pausada. Deu vontade de falar assim... Ai, relaxei. Ai, sabe? Que maravilha. Tipo assim, nossa, só aquele vídeo você fala assim... Nossa, consegui relaxar um pouco. Então, eu acho que é isso que falta. Isso também tá prejudicando muito as gerações atuais, sabe? Sim, pois é. Essa minha entrada nas mídias sociais, na verdade, é muito não, né? Eu acho que é mérito total, assim, da Maíra. Minha amiga, porque eu gosto muito da vida real, sabe? Eu interajo muito na internet, por conta do meu trabalho também. Mas essa coisa de ligar a câmera também, e a gente vai falando e a gente vai se ouvindo também, né? É uma coisa muito recente, porque eu sempre apareci nas redes sociais atrás de um personagem. E isso sempre foi minha segurança, assim. E a Maíra sempre me falou isso. Ela, meu amigo, você liga a câmera, você conta suas histórias. Então, essa coisa do empoderamento, de você olhar para as suas potências e falar, caramba, sem perceber, sendo encorajado pela minha grande amiga, eu liguei a câmera e contei a história da minha rua em cima de uma bicicleta. E isso te tocou de uma maneira, e eu tenho recebido esse feedback também, que fala, caramba, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente fica muito nessa coisa do que é... Pra mim não existe nada mais instagramável do que você uma pessoa de verdade ali, sabe? Exatamente. Eu sou social media, cuido de um monte de conta de Instagram e tenho uma dificuldade enorme com o meu. No primeiro episódio, porque a situação era assim, eu tinha um podcast com uma psicanalista e aí ela precisou sair e eu fiquei naquela assim, eu mudo de nome, não mudo de nome, aí decidi mudar. Aí fui pro podcast. No primeiro episódio, que eu gravei sozinha, virou Narrativas do Adeus, onde eu me senti assim, nua na frente da câmera.
eu falei assim, gente, parece que eu tô pelada, assim, eu tô me sentindo... Eu fiquei completamente, assim, vulnerável. Sim. Eu tava falando de mim, tava contando uma história sobre mim. Quando eu terminei, eu falei assim, cara, é porque eu me pego num personagem. Isso dá uma segurança. Dá total. Mas eu que trabalho com personagem o tempo todo, a Maíra me explicou isso muito bem. Na hora que eu vou pra rede social, a galera não quer ver o personagem. Porque quando a galera quer ver o personagem, a galera vai na Globoplay, a galera me acompanha, vai numa sala de cinema e tal. E isso é muito complicado pra gente falar da autoestima, porque eu tô falando Bruno Barbosa indivíduo, mas eu tô falando... Eu tenho um lugar de fala onde se expor é um lugar de dor. Uhum. Né? Para eu ligar a câmera, eu preciso ter uma autoestima. E a autoestima do homem negro é uma coisa discutível, que eu acho que isso vale uma pauta também. Com certeza. Então, essas coisas que me amedrontam, elas são reais. Essas inseguranças, elas não só são reais, como elas são estruturais. Para dar autoestima... Ninguém fala sobre a solidão do homem negro. Franz Fanon, que é um livro que eu estou lendo, Franz Fanon é um escritor, é um psiquiatra e filósofo também francês, negro. Ele trabalha muito essa problemática da violência e a descolonização, né? A violência como uma prática de domesticação e de doutrina de uma sociedade. E ele fala, inclusive, numa parte muito específica, que o homem negro ele é visto nem como homem, ele é visto como o mal absoluto, né? O negro. Então, o homem negro ele nem chega a ser visto como homem, já que o negro ele não é ser humano, ele é ali o arquétipo, o estereótipo do mal, da violência. O branco que bate é para uma via ética, é para uma educação, é para manter a ordem e a lei das coisas. O negro, quando se revolta, é porque ele é violento. Então, a mesma prática violenta em corpos diferentes é visto de maneiras completamente diferentes. Total. Então, quando se pensa no indivíduo homem, ele nem é homem. Ele é uma... Então, são muitos os caminhos que eu acho que impedem um jovem negro de ligar a câmera e falar, oi, gente, aqui de fato sou eu, de cara limpa, sem filtro, sabe? Para as mulheres também, eu identifico essa problemática. Para o segmento trans também, eu imagino, é uma comunidade completamente prostituída e detentora de um poder intelectual, artístico. A mulher preta também, né? Eu falo que o meu artigo meu TCC, eu falei sobre o livro como ferramenta de empoderamento. Sim. E aí eu fui afunilando, assim, chegando em vários grupos, né, que sofrem, que estão na marginalidade, na margem da sociedade, e cheguei lá na mulher negra, né? Quando eu comecei a estudar, porque era aquele negócio assim, eu não tenho lugar de fala para isso, mas era uma coisa que me tocava muito, porque eu venho de uma família de pessoas pretas. Sim. Então eu falava, eu quero falar sobre isso, mas eu ainda não entendia por que eu estava nesse desespero de falar. Eu me formei em pedagogia. Uau. E aí eu queria falar sobre isso. Quando eu fui me desconstruindo, assim, e que eu fui entendendo... Dói, né? Dói muito. Você descobre lugares no seu corpo que você nem sabia que tinha. Você fala assim, cara, enquanto... não tem diferença entre feminismo branco e feminismo... Gente, tem total diferença. Total. Não tem como ser a mesma coisa. Eu sempre falo isso. Enquanto a mulher branca estava lutando para votar, a mulher preta estava querendo ser reconhecida como ser humano. Até hoje elas recebem... A mulher negra, ela recebe menos anestesia em alguns procedimentos cirúrgicos. Enfim, eu acho que isso é tão absurdo a gente tá falando disso agora, que eu acho que a pergunta tem que mudar um pouco, assim, sabe? Eu acho que a gente não tem mais que questionar se existe racismo no Brasil. A gente tem que se questionar como é que a gente faz para mudar isso. Como que faz, exatamente. Você tá entendendo? E, assim, isso passa... Porque racismo é coisa de branco, racismo não é coisa de preto. Eu adoro esse preto, o problema não tá em mim. Eu amo minha cor, eu amo meu sorriso, minha boca, meu cabelo, o problema tá no outro. Uhum. Você tá entendendo? E, inclusive, se a gente pensar num prisma que... Na África, eu não era negro, eu era povo do Nilo, você tá entendendo? Essa palavra negro a gente descobriu do oceano para cá, você tá entendendo? Nossa, que forte. Até paz a gente descobriu aqui, você tá entendendo? A gente teve que dar um jeito de
Então é muito bom quando se está perdido voltar para a raiz, né? E eu sou muito grato à minha ancestralidade africana, sabe? Um dos meus sonhos é voltar para a África sem terno, de preferência sem terno. Muito bom. Assim, né? Diante de tudo isso, você foi lá, você foi pro cinema. E aí, eu queria ver o seu trabalho no cinema. Porque teve aqui também o filme O Valença 200 Anos, que você participou também. Mas você teve uma produção também, né? Sim. Que tem esse recorte que você falou aí do filme Na Fazenda, onde... Pois é. 2023, nós filmamos esse filme ano passado. Eu produzo cinema, eu estava em São Paulo, moro entre São Paulo e Rio, e eu tenho um grupo de artistas, também multi-artistas, no Vidigal, e esses amigos, eles têm uma produtora e me convidaram para produzir. Nós ganhamos um edital. Cinema é muito caro, né? É difícil fazer cinema. Se não é pelo incentivo do governo, pelo incentivo público, de fato, o cinema ele ainda fica na mão da elite. Mas esses editais, esses incentivos do Estado, sem dúvida, dá uma possibilidade para a periferia filmar, que é uma coisa absurda. Embora a galera, é bom saber que essa ferramenta também aqui é uma ótima ferramenta de empoderamento, ainda mais no audiovisual. E eles me convidaram para poder produzir esse filme e foi uma alegria, porque era um filme que nós contamos a história dos 200 anos. É curioso porque são 2 filmes que também falam de bicentenário. Irmãos de Sangue é esse filme que conta a história dos 200 anos de independência do Brasil. Então, nós fizemos 2 filmes, Ecos da Imperatriz, e fizemos Irmãos de Sangue. Irmãos de Sangue conta a história dos irmãos Andrada. A tríplice dos irmãos Andrada eram considerados os políticos mais bem-sucedidos, mais poderosos da época. E em um dado momento dessa conquista da independência do Brasil, eles se refugiam numa fazenda do interior. E aí onde entra a participação da Fazenda da Luanda. Tivemos uma parceria incrível com os donos da fazenda, né? A Renata Belfort Garcia e o Celso Belfort Garcia, que são donos proprietários da fazenda, que tiveram um carinho enorme, também pelo meu avô ter trabalhado na fazenda durante muito tempo, e eles também participarem ali do meu sonho desde pequeno, né? Porque eu comecei a sonhar com isso tudo ali. Do lado deles. Então, quando surgiu a possibilidade de produzir esse filme, eu não perdi tempo em realizá-lo no meu lugar. Muito pela mudança dessa narrativa também. Eu percebi que era uma mudança muito importante para mim, principalmente porque meu avô era carpinteiro, analfabeto, e foi uma das pessoas mais inteligentes e sábias que eu já vi na minha vida. Educou 11 filhos. 11 filhos. Eu sou neto do segundo casamento dele com uma negra. E colocou esses filhos na universidade, e esses filhos me colocaram no palco e no cinema. Então, tem uma cena do filme que é muito incrível. Inclusive, teremos uma exibição do filme aqui em Valença, em Rio das Flores também, esse ano. Estamos vendo o melhor jeito de realizar isso. Mas tem uma cena que um dos irmãos Andrade, eles estão nos fundos da fazenda, assim, olhando. Aí eu me emociono, porque a carpintaria do meu avô tá logo atrás. Que só pega a silhueta dele, a carpintaria do meu avô. E começou a chover. Chuva em cinema é uma coisa muito cara, né? E nosso filme tem chuva, você tá entendendo? E aí nós fomos para uma outra janela só para pegar esse take, de usar como possível passagem de tempo. Uma janela enorme, de 2 metros de altura, de madeira grossa. Abrimos a janela com muita dificuldade, porque estava enferrujado as partes dela. E deixamos a câmera ligada, e num dado momento, a janela, que era pesadíssima, ela começou a fechar. E eu tinha acabado de falar do meu avô. E a janela começou a fechar devagarzinho, assim, e deu um silêncio no set. Fico emocionado toda vez que eu falo isso, porque eu senti a presença do meu avô ali, todo mundo sentiu aquilo. Então, eu sinto uma mudança de narrativa intelectual. Eu acho que é muito sério esse problema quando a gente pergunta para uma pessoa, para um jovem, o que ele quer, e ele não acredita. Quando alguém pergunta para mim e fala assim, o que você fez para você estar lá? Eu estudei. Nossa, mas me indica, ninguém te indicou, ninguém te levou. Isso denuncia uma descrença na educação como ferramenta
de prosperidade, que isso é uma coisa muito séria de se observar. Eles não estão incrédulos sobre a minha história, porque isso é só você ver, tá tudo aí gravado. Mas eles são incrédulos diante da educação. Isso é muito sério, sabe? Muito. Então, essa volta de fazer esse filme na fazenda que eu nasci, onde o meu avô me carregava pela mão, e hoje eu tá ali filmando tudo isso, isso é uma mudança não só para minha história, mas para mudança também para a história da própria fazenda, para a história da educação nesse lugar. Então, eu acho que são muitos filmes que são contados ali, total. Com o filme Irmãos de Sangue. Eu imagino o seu... Como que foi esse impacto, assim, de ver aquilo tudo? É como... O máximo que eu já cheguei, assim, né? Acho que... Quando eu cheguei na minha escola, eu estudei muitos anos na escola da Aparecida. E aí, ela é uma escola mais distante e tal, aí minha filha começou a estudar lá. E eu perdi o meu pai há 3 ou 4 anos. E, assim, ela começou a estudar lá tem uns 3 anos, uns 2. Então, estava muito recente. O meu pai era aquele pai, assim, que me buscava, me carregava em tudo quanto é lugar e tal. E aí, eu estava todos esses anos sem voltar para aquele lugar. De repente... Até voltei uma época que eu fui... Me convidaram para fazer um trabalho lá como escritora. Mas... estar naquele lugar ali, naquele momento, aquele portãozinho onde meu pai ficava me esperando e eu esperando a minha filha, eu comecei a chorar, eu não aguentei. Eu falei, gente... Né? Então, assim, o máximo que eu consigo de imaginar o que você sentiu foi tentando lembrar desse momento, sabe? De você... É uma conexão entre o passado e o presente. E o presente assim. Por um caminho lindo, né? Porque eu acredito nos livros, assim. Hoje eu escrevo muito pouco. Inclusive, trocamos ideia, porque eu quero ler o seu livro. Eu tenho um projeto de escrever esse ano um livro infanto-juvenil sobre as aventuras de um garotinho muito esperto aí. E é a partir da educação que eu acredito, sabe? Eu por ter essa infância regada a livros, eu acho que eu não poderia falar de um outro lugar, sabe? E, sem dúvida também, essas realizações, por mais que nós tivéssemos esse apoio financeiro desse edital, ele só foi possível com parceiros, sabe? E parceiros que não são de um segmento artístico. E que quando você volta, amigos... Preciso fazer esse filme, como o Minimundo, né, do Thiago Novaes, em Rio das Flores, a própria Fazenda, parceiros locais que ajudaram a gente... E quando você vê essa engrenagem toda, essa galera toda se juntando para se poder fazer um filme, você fala, caramba, que lindo, você tá entendendo? Isso é muito sério, isso é muito bonito de ver. Então, a minha carreira e os meus sonhos, o teatro é uma coisa que você não faz sozinho. E eu sou muito grato, não só à educação que eu tive, mas esses parceiros que, graças a Deus, estão comigo e me ajudando a realizar essas coisas. Eu te perguntei sobre o Valença 200 anos também, mas antes eu queria ir do Renascer também. Esse filme que eu fiz foi Irmãos de Sangue. Valença 200 anos, ele também veio de uma maneira muito inesperada, também estava em São Paulo. E que também é uma mudança de narrativa muito grande. Eu acho que nós estamos presenciando essas mudanças importantes, sabe? Representatividade, contar história. Agora, eu contar minha história, você tá entendendo? Eu acho que quando a galera daqui me vê na televisão, eu acho que eu só sou ali um avatar, você tá entendendo? Eles não estão querendo me ver na televisão, eles estão querendo se ver na televisão. Porque eu sou você. Aqui eu faço parte dessa comunidade. Eu faço parte desse lugar. É por isso que eu falei da emoção de estar assim, caraca, é como se fosse eu. E aí contar essa história de 200 anos de Valença, que é escrita, aliás, a história do Vale do Café, é toda escrita por mãos negras. A duras penas. Não é uma boa história de se contar. Conseguimos mudar essa história, estamos conseguindo mudar essa narrativa de escravidão, essa narrativa de crueldade, essa narrativa que até hoje eu ainda vejo perpetuada na castração dos direitos de algumas pessoas. Até hoje, quando eu vejo em lugares aqui próximos, onde a lei da vadiagem, que era lá, quando esse filme de 200 anos a gente começou a contar essa história, quando foi abolida a escravidão, existia uma lei que as pessoas não podiam se divertir depois de 10 horas na rua. E isso era predominantemente para pessoas pretas,
Quem não podia se divertir eram os pretos. Quando eu vejo um cabresto aqui no divertimento, no entretenimento de uma cidade que hoje é predominantemente jovem e predominantemente negra, isso me remete intelectualmente à lei da vadiagem de muito tempo atrás. Então, contar essa história junto com o professor Antônio Carlos, que é um mestre em história, que é o cara que conta a nossa história aqui no respaldo acadêmico, reitor de universidade, tem trabalhos reconhecidos, livros escritos, enfim. Ter essa dupla junto com ele, eu trazer essa parte mais jovem, mais informal da informação, eu acho que é pegar de novo, e o filme termina também de uma maneira brilhante, que é com uma criança negra também, querendo entender e vislumbrando novos 200 anos diferentes para frente. Eu acho que é pegar da gente, e isso o cinema também nos deu, né? A generosidade também do Rodrigo, que é incrível, é um diretor muito de uma maestria no set também, de uma sensibilidade, sabe muito bem o que quer. O filme foi idealizado por ele junto com o Antônio Carlos, e o protagonismo são de pessoas negras. Eu acho que isso é uma mudança na narrativa de quem conta a nossa história. Porque é muito bom a gente ver a nossa história contada pela gente, né? E esse filme me proporcionou isso, assim, tomar as rédeas. Aprendi muito sobre a história do meu lugar com esse filme. Eu ia falar isso, não é nem só... É você saber a história, porque é muito difícil a gente saber. E circulam por várias... Tem várias mudanças. Valença teve várias revoluções. E esse filme está disponível no YouTube, se a galera quiser acompanhar de casa, assistir de casa. Voo da Fênix, Valença 200 anos, é só ficarem de olho aí e assistir essa aventura. É uma aventura incrível, que mostra como Valença ela foi se redescobrindo, se readaptando e voltando também com várias potências, né? A fase têxtil, a fase cafeeira. Então, esse filme foi muito importante. São 2 filmes aí de 200 anos que eu realizei, um como ator e apresentador, que é o Vale do Café, e Irmãos de Sangue, que eu produzi. Muito bom. Uau. E a Renascer, Muita como é coisa. Que foi? Renascer, ela veio no final de 2023, final do último ano. Eu tenho uma ótima relação com a casa, né? A Globo sempre me tratou muitíssimo bem, desde o meu primeiro trabalho. Todos os trabalhos que eu faço na Globo eu sou convidado, então tem muitas coisas do caminho para se estar na televisão que eu não sei muito. O pessoal me pergunta muito como é que é teste, como é que é figuração. Mas eles me pediram a minha ajuda, na verdade. Eu tenho um amigo que é maravilhoso, que é o Evaldo Macarrão, que está nessa novela com o personagem Tenório, na verdade. E se contar uma história é uma coisa que mistura várias profissões. É uma equipe gigantesca. É uma tecnologia que a Globo usa, assim, de última ponta para se contar uma história. E era uma cena muito difícil de ser executada. Era uma cena muito complicada ali, até porque tinha chuva, tinha caminhão. Eu não posso contar muito. E era na primeira fase, gente. Então, eu fui convidado para poder ajudar essa história a ser contada. Em alguns momentos, eu apareço ali como ator, mas a minha função era ajudar a equipe, como ator, a dar uma segurança melhor, até porque o Evaldo Macarrão, ele estava... Aliás, um beijo, Evaldo, se recuperou, tá ótimo. Mas ele estava com problema de saúde ali, e era uma cena que envolvia chuva, envolvia maquinário, envolvia uma equipe gigante. Era externa, era fora do Rio. Então, eles me pediram muito ajuda para poder ajudar essa parte a acontecer de uma maneira mais tranquila, não tão traumática. O carinho que a Globo tem também com os artistas, ainda mais como artista negro também, isso me tocou muitíssimo. E o que me fez também sair do meu protagonismo de estar ali em cena, porque eu entendia que a gente estava falando de muito mais coisa, sabe? Então, foi um prazer poder fazer parte dessa primeira fase de renascer na cena, mas também ajudando toda essa história a ser contada, porque é o que a gente quer, né? A gente quer contar histórias. Exatamente. E boas histórias. E você está falando de uma coisa que eu ando sensível a isso. Você está falando lá da produção e tal, do carinho da emissora.
eu comecei a perceber que não vai ter jeito. Eles já perceberam que o streaming é o lugar mesmo. Eu tô acreditando que a televisão, ela, para conseguir se reinventar, ela tá fazendo formatos diferentes, né, para conseguir se manter. E aí você vai e fala de toda essa estrutura. Cara, a Globo tá fazendo umas coisas assim que eu falo, isso tá muito sensacional. Sim. Aquela série com a Fernanda Torres, o Fim. Aquilo ali foi um negócio que eu falei, gente, o caminho é exatamente esse. São produções. Você acha que é isso mesmo o caminho? Porque eu tô falando de fora, né? Você acha que essa migrar pro streaming e conseguir fazer uma narrativa com uma outra linguagem, uma coisa talvez mais cinematográfica, não sei, porque as novelas, elas estão muito com esse... Antes você batia o olho, assim, era novela, né? Sim. Agora a gente já percebe assim, uma coisa meio cinematográfica. Parece que tá diferente a fotografia, alguma coisa assim. Eu acho que tá mesmo. Eu acho que quem inaugurou isso foi o Michael Jackson também. Ele que eu acho que ele que anunciou isso. Eu acho que tá tudo virando cinema. Eu acho que Michael Jackson inaugurou isso com os clipes dele, né? Thriller. Ele trouxe o cinema pra música. Nossa, é verdade. Os clipes dele são cinematográficos. Eu acho que a partir disso... Mas acredito também que uma mídia, ela não tem o poder de acabar com uma mídia anterior. Eu acredito que tá tudo virando cinema. Acho isso ótimo. Eu adoro cinema. E eu acho que essa coisa da linguagem é uma coisa de adaptação. Não acredito que a novela ela vai acabar. Muito pelo contrário, ela vai assumir essa linguagem cinematográfica. É uma identidade brasileira, a telenovela. Eu gosto de novela. Eu acho que o brasileiro ele é formado também a partir da telenovela. É verdade. Eu sou televisivo, eu gosto de televisão. Na primeira novela que eu fiz, um produtor ele falou assim, Bruno, televisão gosta de quem gosta de televisão. Você gosta de televisão? Eu falei, eu assisto o dia inteiro. Então é isso. Eu acredito que o cinema está entrando dentro da televisão. Eu acho que isso daqui é uma ferramenta incrível de se contar uma história. Inclusive, eu tenho uma oficina de contação de como se fazer cinema de bolso. Você tá entendendo? Essa garotada aí tá com uma câmera cada vez mais potente, cada vez com áudio melhor, cada vez com ferramentas, aplicativos. E pode ser usado não só para postar nas redes sociais, mas pode ser usado para contar uma história, você tá entendendo? Com certeza. Então eu acho que essa democratização que a revolução tecnológica traz é poder trazer esse poder da Globo para dentro da tua casa. Eu acho que a revolução tecnológica ela empodera a periferia. Ela empodera o indivíduo. Claro que ela reconfigura as estruturas de uma grande produção, mas ela empodera o pequeno produtor, você está entendendo? Hoje, dentro da tua casa, você pode contar um filme. Inclusive, tem clipes assim, de artistas famosos que fizeram um clipe com celular. Então, eu acho que com a revolução tecnológica, a revolução digital, na verdade, para ser mais preciso, empoderou, porque o filme a gente conseguiu fazer mais barato. Você imagina, um cinema que se usava rolos e rolos de película, que tem um prazo, tem que ter duração, isso tem que mandar revelar, era um outro maquinário, isso tudo ficava muito caro mesmo. A partir do momento que a gente conseguiu ir pro digital, isso democratizou o cinema, continuou caro, mas democratizou, tornou-se pelo menos possível. Você faz um empréstimo e você consegue contar uma história. Você vê o drone, né? Antes você tinha que, sei lá, pendurar tudo. Isso e agora... reconfigura as grandes corporações, mas isso empodera também o pequeno produtor, o indivíduo que está ali, que quer contar uma história. Eu acho possível, eu acho benéfico isso. Agora, o teatro, aí você vai me falar se é verdade, porque eu ouvi, não me lembro quem, eu acho que foi em algum podcast, alguma coisa assim, onde estavam dizendo que no Rio de Janeiro está com mais dificuldade do teatro e que está crescendo muito o stand-up. E a peça, assim, a gente está tendo mais dificuldade. Como que é? Você acha que esse mercado está com mais dificuldade mesmo? Cara, eu trabalho com comédia também, né? Aliás, o que me levou para a televisão foram os meus personagens de comédia no teatro. Eu acredito que num sistema capitalista, a gente precisa de dinheiro para poder realizar as coisas. E por mais que teatro ele seja... Eu acredito que o teatro, diante de todas essas multitelas,
Eu acredito ainda que o teatro ele é a única coisa que a gente vai conseguir fazer ainda no real, porque ele é simples. Só que ele precisa de profissionais. E a gente tem uma grande empresa de mídia no Rio de Janeiro. E a gente não tem grandes empresas, corporações que manutenciem isso. Eu moro em São Paulo também. E eu vejo São Paulo, que é a capital financeira do país, movimentar a arte de diversas maneiras. São Paulo, hoje ele movimenta como melhor ele ocupa a rua. Rio de Janeiro ainda nem ocupou a praça. Por quê? Porque não tem esse fundo empresarial, não tem outros setores de investimento na arte e na cultura como São Paulo. Depois que o Rio de Janeiro ele deixou de ser capital do Brasil, não teve nenhuma reforma para aquele lugar. Você está entendendo? A grande corporação que a gente tem ali é a Globo, que ainda assim é o que paga ainda os atores. Entendi. Você está entendendo? Porque viver de teatro é uma coisa muito difícil mesmo. Estar em cena é uma coisa muito difícil. Como diz Emicida, né? Com água na geladeira você não pode querer salvar o mundo. Não é honesto isso. Você está entendendo? Então é muito difícil a gente discutir financiamento se a gente não tem empresa para financiar. E isso joga uma carga, que eu acho que nós temos uma possibilidade de investimento se tivéssemos governo mais preocupado com isso. Eu acho que a gente poderia fazer melhor com o que a gente tem. Eu acho que se fosse melhor pensado, se fosse de fato interesse, eu acho que o Rio de Janeiro poderia estar poderia lidar com os artistas de uma outra maneira. Mas se não é pelas leis estaduais e se não é pela Globo, o artista no Rio de Janeiro não vive. E é uma relação. A gente não tem empresas que... E aí se tem empresas porque nós temos grandes empresas no Rio. Só que comparados com São Paulo é uma outra coisa. Não quero comparar, estou querendo ver cada lugar o cenário local. Porque essa questão de competição eu acho muito desonesto. E ninguém ganha. Você está entendendo? Então, observando o cenário Rio de Janeiro, dessa cidade, se não é pelo governo e se não é pela Globo, se o artista independente ele vai disputar um patrocínio com uma grande empresa, com um grande nome da televisão, mesmo com a Lei Rouanet, ele vai perder. Ele volta para o financiamento público. O artista independente que tem um documento para poder chegar e conseguir patrocínio nas grandes empresas, ele também tem um concorrente, que é o cara que está na novela. Entendi. Então fica tudo muito desleal e uma galera em potencial ali para trabalhar. E você perde numa coisa que eu vi, assim... Eu refleti muito sobre isso nesse último curso que eu fiz de teatro, que foi uma coisa, assim, boba. E eu fiquei pensando, imagina quem tem que trabalhar, de repente, numa cidade como o Rio de Janeiro, onde é tudo longe, você tem que pegar um monte de coisa. Não é igual aqui que a gente pega o carro, vai ali rapidinho. Sim. Então, assim, você tem tudo isso. E ainda tem que trabalhar... E aí, à noite, trabalhar em outra coisa, à noite tem que ir pro... Não é honesto. Cara, um espetáculo que você colocou na introdução do nosso papo é o Vidiga Improvisa. O Vidiga Improvisa, eu fui convidado por um mestre, Cico Casdeira, da comédia. Sempre quis que ele me visse no tablado, ele nunca me viu no tablado. Eu fui saber que ele já estava me olhando no Vidigal, numa festa de comemoração do Nós do Morro. E ele me convidou para fazer parte do Vidiga Improvisa. Era eu com mais 4 atores. Cada ator... múltiplo artistas fazendo uma coisa durante o dia inteiro. E nós ensaiávamos de 11 horas da noite até 3 da manhã. Segunda, terça, quarta. Pra gente apresentar na quinta-feira, de meia-noite até as 4 da manhã. Isso foi em 2013. Foi onde estava começando o stand-up, costurando de novo para sua pergunta anterior. Era uma coisa que a gente chegava, cada um de um lugar do Rio de Janeiro, cada um fazendo, ali lutando pelo seu ponto de cada dia, a gente chegava exausto. Conseguimos botar esse espetáculo durante 2 anos em cartaz, de segunda a quinta. A gente fazia o bar, porque a gente ainda tem que pensar que a gente tem que comer. A gente tem uma galera aqui que a gente tem que pagar. Foi muito bom? Foi muito bom. Foi a maior experiência teatral que eu tive de comédia diária há tanto tempo. Só que não é honesto. Não. Você voltar, eu cobrar de um jovem e falar para ele assim, olha, se você quiser, você pode, claro que pode.
Mano, mas não é assim que eu quero fazer minha arte. Não. Você tá entendendo? Eu queria muito fazer tranquilo, agora ensaiar de... Olha até que ponto o artista ele tem que ser levado para ele poder criar, para ele poder botar uma ideia na rua. Tem muita gente que desiste no meio do caminho e eu super entendo. Você tá entendendo? Porque é isso que a gente falou antes de começar a gravar, né? Se a gente acredita nisso, nesse negócio de... Pra gente criar, a gente precisa... Tem uma parada acontecendo lá no mundo das ideias. A gente esse canal, né? Como? Sim. Como é que você se prepara para aquilo? Porque o meu recorte, olha só, eu trabalhava durante o dia inteiro, 2 crianças em casa. A sorte é que eu tenho um companheiro que me ajuda muito e que não ajuda, né? Porque eu odeio falar ajuda muito. Sim, ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Então, assim, aí eu saía de manhã, 9 da manhã, trabalhava o dia inteiro. Aí, eu tinha que sair 7 horas da noite do trabalho. Sim. Eu saía 6h30, 6 horas, para correr, andando, assim, correndo desesperada pro teatro, porque não podia chegar atrasada. O professor era assim, não pode chegar nem 5 minutos atrasada. A gente chegava lá até 10 horas da noite. Isso eram 2 vezes na semana. Você imagina se a gente ainda tivesse que apresentar, isso era só o curso, eu ficava exausta. E aí, durante a semana, a gente tinha que ensaiar as partituras em casa e tinha que estudar o livro do Stanislavski. Sim. A gente tinha que estudar sobre isso. Então, era assim, era muita coisa para ler. Sim. Era partitura para você desenvolver em casa e ficar lá se jogando no chão e subindo, todo mundo da sua casa te olhando. Sim, e eu comecei a pensar assim, e o espaço? Sim. Porque aí, além do tempo, você ainda tem assim, você tem que ter um espaço para você fazer isso. Né? Pro eu. Você tem que ter um tempo para conseguir. Como que faz? É impossível. O brasileiro, pela nossa colonização, né, a arte ela sempre ficou detida diante desses 2 poderes, uma elite branca e a igreja. Mas a gente se acostumou a lidar com a arte como se a arte ela fosse extraordinária, sabe? E a arte é caro. Você fazer um curso de teatro hoje, de uma vez na semana, 3 horas, você vai pagar R$400 por mês. De esporte também é caro. Qualquer mãe que quer colocar o filho ali numa escolinha de futebol, para criança jogar 4 horas uma vez na semana, é isso. Então, assim, a arte ela tem que ser ordinária. A arte tem que ser igual a arroz e feijão, você tá entendendo? A arte ela tem que estar dentro da escola. A arte tem, por isso que eu dedico muito de uma parte do meu trabalho a levar a arte para dentro da educação. Porque a arte tem que ser como arroz e feijão. Porque se eu também dedicar uma luta para deixar a arte extraordinária, eu vou manutenciar o estado das coisas. E eu tô aqui para mudar a manutenciação do estado das coisas, sabe? Eu, como artista e como artista de teatro, como ator de teatro, a minha profissão é por si política, você tá entendendo? Então, eu luto por uma... Porque senão também eu vou começar a me sentir especial, você tá entendendo? Sei. Acaba que é tão difícil a gente ter... É tão difícil o acesso. É mais difícil você se incluir no mercado de trabalho a partir desse acesso. Que aí, quando você chega lá, ou médio, você começa a se sentir especial. E a gente não é especial. Somos comuns. A minha importância na sociedade ela é tão importante quanto o matemático, quanto o cara que está enchendo o pneu do meu carro, quanto o cara que trabalha. É uma engrenagem, você está entendendo? E nós, isso... E é assim, e até também quando chega lá, eu quero chegar lá inteiro, sabe? Eu não quero chegar lá pela metade. Quando me perguntam o que eu quero tudo. E isso não é utopia. Eu quero educação de verdade, eu quero saneamento básico, eu quero uma saúde que aqui em Valença não anda muito bem. Você está entendendo? Isso são direitos básicos. Então, Bruno, o que você quer? Você quer fazer teatro? Eu quero fazer teatro. Mas, assim, eu não quero só teatro. A gente não quer só comida. Você está entendendo? Então, eu quero tudo. Eu quero escola, eu quero saúde, eu quero saneamento básico, eu quero transporte público que chegue na hora, que me deixe em segurança, eu quero segurança pública. Eu quero tudo. Eu quero uma sociedade inteira. A gente não quer só água na geladeira, a gente quer a geladeira cheia. Você tá entendendo? Né? E, de fato, quantos amigos eu conheço que foram embora achando que o desafio da vida é pagar aluguel? O desafio do ser humano é você trabalhar as suas questões humanas. É sua alma, é perdoar o coleguinha, é como ser generoso apesar das piores das circunstâncias, é como você ser uma pessoa ponderada. A sociedade te cobra, produza mais,
Fale baixo, fale alto. Alguém pede para você ser uma pessoa mais calma? Alguém trabalha o seu eu? Não dá tempo. Não dá tempo. E aí, quando você vê, você já envelheceu. Você tá entendendo? E aí, quando você vê, já se passaram 40 anos. E você só se pergunta, o que eu fiz, Por que eu tô lutando? Você tá entendendo? Eu fiz muita coisa da minha vida e pretendo fazer muito mais. Mas tem momentos, assim, tem recortes que eu falo assim, o que eu tava fazendo? Eu tava num automático tão grande que eu não vi. Porque não dá tempo. Não e dá. É sério. Pagar aluguel é uma coisa séria. Uma cabeça... Do mesmo jeito que no candomblé o orixá ele não se manifesta num ori diante de uma cabeça conturbada, a arte ela tem que fazer uma força danada para se manifestar na cabeça de uma pessoa que tem que acordar cedo, que tem preocupações familiares, que tem preocupação com aluguel, com contas. Não dá, meu amor. De fato, não dá. Não, é uma luta. Eu agora, por causa do... Porque, querendo ou não, a gente se afasta, né? O livro foi uma coisa que foi meio difícil, porque você imagina, eu lancei os livros e fui trabalhar na livraria. Sim. Então, eu vendia os meus livros. Sim. Isso foi um ótimo exercício. Por quê? No início, eu tinha essa ideia, por isso que eu falei que o seu eu do passado arrebentou quando ele falou, eu preciso me sustentar. Desafia voltar para ele de vez em quando. Tem que deixar ele ali. Porque, assim, eu não tive isso. Eu era aquela pessoa sonhadora que romantizava tudo. Lancei os meus livros, eu distribuía meus livros por aí, o que eu conseguia, porque eu tive a sorte da editora me bancar, eu não fui independente. Mas, assim, a minha parte que eu tinha direito, eu dava para os outros. E, assim, foi bom também doar, mas eu tinha vergonha de vender. Eu ia para as feiras... Ainda mais uma coisa sua, né? Quando eu ia para as feiras, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou oferecer? E aí, quando eu comecei a vender numa livraria, onde eu era livreira, eu tinha que vender aqueles livros. Aí, é claro que rolava assim, você que escreveu, nossa, você me dá um autógrafo. Daqui a pouco, outra personagem. Então, assim... Mas eu aprendi que aquilo ali era o meu trabalho. Sim. Sabe? Não é uma coisa holística e não tá lá, etérea. Tá aqui. Não, tá aqui. Você vai ler e tal. Então, eu preciso aprender que é o meu trabalho. Sim. Eu tenho que valorizar o meu tempo, eu tenho que valorizar... Porque antes... Eu falava, não, como é que eu vou vender? Nossa, que isso é arte não vende. Eu tenho essa coisa de bancar a tua ideia, né? É complicado, dá uma insegurança. Mas tem uma coisa muito engraçada que a Denise Fraga, ela fala isso, que quando... Não sei se é a Denise Fraga, posso estar enganado. Ela fala que quando o artista ele tá ali no palco, é um exercício que o ator ele tem que fazer. Quando o ator ele tá ali no palco, ele tem que imaginar... Na hora que ele está ali fazendo a coisa dele, ele tem que imaginar que no chão, ali na frente do pé dele, tem um chapéu imaginário. E que no final, aquele chapéu tem que estar cheio para ele voltar para casa, porque ele precisa voltar para casa. É a cara dela falar isso. Então, teatro é uma profissão. Graças a Deus, a Procopio Ferreira, nós tivemos essa liderança que lutou muito para profissionalizar a nossa arte, sabe? Isso é muito sério. Mas sobre a estratégia que você estava dizendo, essa estratégia eu acho que eu consegui aplicar logo na minha adolescência ali, né? Juventude ali, né? Hoje eu já sou adulto, não sei até que ponto. Mas veio muito da minha ancestralidade, sabe? Veio muito do candomblé. Porque os orixás, eles têm uma estratégia, sabe? Quando a gente entra ali na mata, o Oxóssi ele tem uma estratégia. Tanto é que ele com uma flecha só observa o segredo de Oxóssi tá na hora que ele joga a flecha e ele volta para casa com um alimento para a comunidade toda. Então, cada orixá tem uma estratégia. Entendi. E joguei muito War também, né? Essa coisa de conquistar território é uma coisa que é minha. Então, quando você entra em campo, se você não tem estratégia, facilmente você vai ser abatido. E essa coisa de matar o outro, essa coisa da violência, não é muito da minha cultura, assim. Eu tive uma referência espiritual católica que moldou muito do que sou, do meu caráter, da minha postura. Eu fui muito bem acolhido pela Igreja Católica, só que eu coloquei o teatro, né? O teatro e a intelectualidade veio, assim, de uma maneira arrebatadora. Uma mente, quando ela se expande, ela nunca mais ela volta ao estado de origem.
E aí, quando eu coloquei a arte dentro da minha espiritualidade, eu comecei a me aproximar das religiões, não só pelo espiritual, mas pela intelectualidade também. Então, isso me fez ser muito mais democrático, porque eu vivo das histórias dos outros. A vida do outro sempre me interessou muitíssimo. Então, me entender apenas sabendo que, quando eu conheço alguém, existe um pouco de mim ali, eu não vou maltratar ele, porque eu estou desperdiçando uma parte considerável de mim. Então, intelectualizar a minha religião foi uma parte fundamental, inclusive, para eu me religar às minhas matrizes africanas, entender sobre estratégia, entender que o ator que está ali, às vezes, ele não fala sobre isso e que ele está errado. Não, ele tem a estratégia dele. Às vezes, ele está quieto e essa é a estratégia dele. Eu estou quieto, mas eu estou aqui. Então, a volta para a minha ancestralidade também me deu muita base, sabe? Para poder estabelecer esse contato com o outro, que também me revela um pouco também. Nossa. Olha, a gente já está no final. Uau! A gente poderia ficar aqui direto, real, assim, porque, nossa, eu penso... Cada coisa que você tá falando, eu tô assim, vou pensar disso, vou falar... Porque tem muita coisa para falar. Mas, assim, eu queria muito dizer que é uma inspiração pra gente, de verdade. Obrigado. Ainda mais, assim, hoje é o que eu te falei, sabe? Quando eu falo, tem alguém lá pensando, nossa, ela deve estar surtando. Eu fico imaginando a minha eu do passado, aquela menina lá falando assim, eu vou pegar minha mochilinha e vou pra Globo. E, tipo assim, um dia que eu falei, isso vai ser impossível, e eu ver uma pessoa que saiu daqui, da onde eu tô, e conseguiu fazer isso, é assim... É inimaginável, eu não tenho como descrever a emoção que eu tô e como que as suas palavras... Você falou aí de Emicida, que é uma coisa assim que... Querido. Ele é maravilhoso. Então, você trouxe uma fala que dialoga muito com o que eu penso e com o que eu gostaria de trazer aqui para esse programa. Porque quando eu pensei nele e quando eu penso nas pessoas de vir aqui, algumas vezes é muito na intuição, sabe? E assim, nossa, quando eu vi os seus stories, eu falei assim, cara, eu queria tanto conversar com essa pessoa. Ai, sabe? Porque e a surpresa foi maravilhosa. Eu adorei de verdade. Muito obrigada por levar o nosso nome também, né? E um recado especial para os jovens de Valença, né? Se empoderem de quem vocês são. Respeitem os mais velhos. Muito dos segredos estão neles, inclusive. Se apropriem da história de vocês e mudem a narrativa da história de vocês. Vocês conseguem. E é isso. Quero te agradecer pelo carinho que foi esse encontro. Obrigada. Pelo carinho com que você conduziu a minha história, apresentou a minha história. Nossa. Eu fiquei emocionado de conhecer a sua também, a sua família. E a diferença que eu estou fazendo lá, você está fazendo aqui. E isso complementa. Você complementa muito meu trabalho. Qualificou a minha tarde. Muito obrigado, de coração. Obrigada mesmo. Um beijo para todos os valencianos, para todo o público do Pitcast. Daqui a pouco a gente volta. É isso? Daqui a pouco a gente volta. Semana que vem tem mais. Mas o que eu queria pedir é para vocês... Eu vou fazer vários cortes. E aí, gente, compartilha lá nas redes sociais também. Fiquem aqui no YouTube ou então no Spotify. Mas também ajuda a gente a compartilhar lá no Instagram. Tá bom? Eu queria agradecer a GD por ceder o estúdio pra gente. E lembrando, inscrevam-se no canal ou então segue lá no Spotify. Acho que é só isso. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar para você, mas aí qualquer coisa, se não for, a gente fala aqui no off. A gente corta. E, gente, sigam a Pitty Lara no Instagram. Sigam também o Pitcast. E sigam o Bruno. Sigam o Bruno Barbosa, Barbosa com Z. E também GD, aqui, olha, de Valença. É um espaço incrível que eu tô encantado de conhecer, com instalações maravilhosas, equipamento incrível e uma galera... primeira linha para poder atender vocês. Muito obrigada. Eu vou deixar os arrobas todos aqui embaixo e aí vocês vão lá seguir. E olha, o Bruno, na real, é como se vocês estivessem vendo uma pequena novelinha nos stories. Eu amei. Muito obrigada, gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostei muito de verdade. Bom, muito né? Obrigada. Me senti em casa. E eu vim apreensivo. Essa coisa de falar sem o